Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Fora Collor, sobre o Plano Real, sobre o FHC, sobre o Lula, né, o primeiro governo de FHC, o segundo governo do FHC, o primeiro governo que foi de 1995 a 1998, o FHC, depois o segundo governo de FHC foi de 1999 a 2002. Bora lá? No início de 1992, graves denúncias de corrupção envolvendo importantes funcionários do governo começaram a ser noticiadas na imprensa. A situação ficou mais grave ainda quando o irmão do presidente, o Pedro Collor, acusou Paulo César Farias, o PC, tesoureiro da campanha presidencial de Collor, de estar exigindo vultuosas contribuições de empresários em troca de favores do governo, com a conivência do próprio presidente. O Congresso Nacional constituiu uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar as acusações. As investigações desvendaram o chamado Esquema PC. É um vasto sistema de corrupção que arrecadava milhões de dólares. Este dinheiro era utilizado também para custear as despesas do presidente e de membros da sua família. As conclusões da CPI causaram forte indignação popular. Nas grandes cidades, milhares de pessoas saíram às ruas e exigiam o fim da corrupção e o impeachment do presidente. Por suas proporções, a mobilização, conhecida como Fora Collor, chegou a ser comparada com a campanha Diretas Já. Entre seus organizadores estava a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que mobilizou milhares de jovens, os caras pintadas, né? Chamados assim por pintarem o rosto com cores variadas, principalmente o verde e amarelo. No fim de 1992, Collor renunciou ao mandato para fugir do impeachment. No mesmo dia, foi empossado na presidência o vice-presidente Itamar Franco. Né? Tem uma manifestação popular a favor do afastamento de Fernando Collor de Mello da presidência da República sob acusação de corrupção em São Paulo em 1992. Né? Em maio de 1993, o presidente Itamar Franco nomeou o ministro da Fazenda, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que então ocupava a pasta das relações exteriores. A principal tarefa do novo ministro seria conter a inflação e reorganizar a economia. Fernando Henrique Cardoso reuniu um seleto grupo de economistas para elaborar um plano gradual de estabilização. A medida mais importante foi a criação, em março de 1994, da Unidade Real de Valor, a URV, que um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços como se fosse uma espécie de moeda. Em julho de 1994 foi introduzida uma nova moeda real com o valor de uma URV, equivalente a 2.750 cruzeiros, moeda que desapareceu. Com a introdução do real, a inflação baixou a níveis mínimos. O fato trouxe grande prestígio a Fernando Henrique, que se tornou candidato natural dos partidos do governo às eleições presidenciais de 1994. Ao contrário das eleições presidenciais de 1989, as de 1994 foram vencidas logo no primeiro turno. Os candidatos mais fortes eram Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, do PT, e o Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, em aliança com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, e o Partido da Frente Liberal, o PFL. Venceu Fernando Henrique, que baseou sua campanha no êxito do Plano Real. Nas urnas, FHC, como passou a ser chamado, obteve 54% dos votos contra 27% dados a Lula. Olha só como, desde aquela época, o PT sempre tem os 30%. A esquerda, pelo menos 30%, ela sempre alcança nas eleições no nosso país. E agora, a direita extremista também encontrou os seus 30% e esses 30% hoje apoiam o Bolsonaro, né? E tem aqueles 40% que flutuam. Ora vão com um, ora vão com outro, né? Que estão no centro ali, não se filia nem à esquerda nem à direita. E prefere, inclusive, não se ligar a isso, né? Não se tornar um radical de ala nenhuma ideológica. Além da estabilidade monetária, a economia sem inflação e a defesa do real, o governo de FHC foi marcado pela retomada do programa de privatizações iniciado por Fernando Collor. Dessa forma, foram vendidas mais de 50 grandes empresas estatais, entre elas a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce. Também a Telebrás foi posta à venda. Acusado por seus críticos de seguir à risca a receita neoliberal do FMI, Fernando Henrique congelou os salários do funcionalismo público, cortou despesas, manteve fixo o valor do real em relação ao dólar, o que prejudicou as exportações e abriu a economia para o mercado internacional, reduzindo os impostos de importação. Para estimular a vinda de investimentos estrangeiros, o governo estabeleceu altas taxas de juros, o que prejudicou a produção, causando recessão e desemprego, que chegaria a 7,6% em 1998. Né?
Além disso, aumentou a dívida e o déficit públicos. A excessiva preocupação com a estabilidade monetária e com o corte nos gastos públicos gerou no governo uma atitude passiva em relação à necessidade de promover uma política de crescimento econômico. Confiava-se em que a simples estabilidade traria por si só o desenvolvimento. É o que está acontecendo agora, mais uma vez, né? Não foi o que ocorreu. Durante o primeiro mandato de FHC, o PIB brasileiro apresentou baixas taxas de crescimento. 5,4% em 94, 4,2% em 95, 2,8% em 96, 3,7% em 97 e 0,7% em 98. Aí já caiu, né? Os outros aqui, com esses primeiros 4 anos aqui, ficaram mais altos do que o período Dilma. 94, 95, 96, 97, né? Já 98 começou a ter um PIB similar ao que aconteceu com Temer, né, e o que aconteceu com Bolsonaro. Pelos termos da Constituição de 1988, nenhum ocupante de cargo executivo podia ser reeleito para um segundo mandato consecutivo. Em 1997, porém, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu derrubar esse veto, obtendo do Congresso Nacional uma emenda à Constituição que permitia a reeleição do presidente, governadores e prefeitos. Assim, nas eleições de 1998, o FHC pôde postular seu nome pela mesma aliança, PSDB, PFL e PMDB, que o havia eleito em 1994, vencendo mais uma vez o incansável candidato PT e das esquerdas, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Em alguns estados, contudo, os eleitores escolheram nomes de oposição, elegendo o Olívio Dutra, do PT, no Rio Grande do Sul, o Zeca, do PT, no Mato Grosso do Sul, o Antônio Garotinho, do PDT, em aliança com o PT, e Itamar Franco, do PMDB, mas em rota de colisão com o governo federal em Minas, né? O Garotinho, no Rio de Janeiro. Era um recado claro de que amplos setores da população se mostravam insatisfeitos com os problemas não resolvidos, alguns até agravados, como o desemprego durante o governo FHC. Então, tropa de choque da Polícia Militar durante protestos de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Rio de Janeiro, agosto de 2001. Aí mostra que os movimentos sociais sempre são tratados pela polícia de forma violenta. E agora a galera que tem sido tratada, não de forma violenta, mas tem sido presa, né, da direita bolsonarista, está ficando revoltadinha, mas sempre foi. O agravamento do desemprego durante o governo FHC levou ao aumento do número de sem-teto que povoam as ruas das grandes cidades brasileiras. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possível. É isso aí, hasta la vista, até a próxima.